A paz do Senhor Jesus, pessoal. E hoje eu tô com uma palavra aqui linda do Senhor, né? Há poder em suas palavras. E eu vou transmitir essa palavra para você e eu tenho certeza que a partir dessa palavra, o seu entendimento, você vai mudar agora. Muita coisa vai mudar na sua vida a partir dessa palavra, né? E eu copiei, porque quando eu não copio, eu esqueço algumas palavras e fica faltando, né? Eu copiei e eu quero falar para vocês. Olha só, vamos lá então? Há poder em suas palavras. Lemos em Provérbios 18, 20 o seguinte: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. É verdade, gente. Olha aí, né? Sempre vamos ter que comer o fruto das palavras que semeamos. Devemos tomar cuidado com as palavras que saem de nossa boca, pois elas têm o poder tanto de abençoar como de amaldiçoar a nossa própria vida. Você sabia disso? Então, as palavras têm o poder e nós vamos ser obrigados, né, a comer do fruto das nossas palavras. Se você fala a palavra negativa, você vai comer os frutos dessa palavra negativa. Se você fala palavras positivas, professa a palavra de Deus, confessa a palavra de Deus, você também vai comer os frutos, né, dessa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Então, olha só, se você falar palavras negativas, você vai colher o negativo. Se você fala palavras positivas, você vai, né, palavras de fé positiva, você vai colher frutos bons em sua vida. Isso mesmo, gente, você vai comer os frutos bons. A língua tem o poder, né, para construir ou destruir. Olha só, uma vida, e tem poder de dar vida ou morte, né? Por isso que muitas pessoas, quando você vai ver uma pessoa doente, você não pode ficar falando muita palavra negativa, né? Aquilo só vai atrapalhar a pessoa. Então libera uma palavra poderosa, né, sobre a vida dessa pessoa e ela vai melhorar rapidinho. Olha só, sabendo desse conhecimento, né, que está nas escrituras, devemos tomar cuidado com o que falamos, pois pode dar vida ou morte. E quem usa bem as suas palavras receberá seus benefícios, né? Quem usa bem as suas palavras. Você tem usado bem as suas palavras no seu dia a dia, com seu esposo, com seus filhos, né? Não estou falando de ser positivo, tá, gente? Olha só. E de liberar palavras positivas, não é isso. Estou falando sobre você liberar as palavras do Senhor Jesus, as palavras de fé, liberar a palavra de Deus, né, a palavra escrita, pois só ela tem o poder de dar vida, né, de dar vida e de trazer à existência aquilo que não existe na sua vida, somente a palavra de Deus. Lemos em João 6:63, olha só, somente o Espírito dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Olha isso, as palavras que eu falo, né, são Espírito e vida, que Jesus estava querendo dizer. Devemos prestar atenção na nossa comunicação. Você tem prestado atenção na sua comunicação? O que você tem falado para outras pessoas? O que você tem, sabe, pronunciado? A gente deve prestar atenção, porque Jesus está falando, né? As palavras que eu lhes disse, que eu falo, ó, são Espírito e vida. Se o Espírito Santo estiver dentro de você, você vai o quê? Falar palavras boas, porque os frutos do Espírito são o quê? Vida, alegria, paz, amor, bondade, né? Misericórdia. Olha só, devemos prestar atenção mesmo na nossa comunicação, se estamos falando mais coisas positivas ou negativas. Se estamos murmurando, prestar atenção nisso,
né? Reclamando, gritando, fofocando, falando mal dos outros. Pois, agora eu vou falar um segredo para vocês aqui agora. Pois, o que você fala... Olha só, segredo. Pois o que você fala revela qual é o espírito que habita em você. Tá vendo, gente? Que palavra tremenda é essa, né? Então, olha só. O que você fala durante o dia, qual é a sua conversa, vai revelar qual é o espírito que habita em você. Ou habita em você o Espírito Santo ou outro espírito, né? Olha só. Quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Converse com ela 30 minutos, né? E repare no que ela fala, no que ela sempre fala. E você saberá se ela é cheia de Deus ou não, se ela é cheia do Espírito Santo ou não, né? Converse com a pessoa 30 minutos e você vai saber qual é o espírito que habita naquela pessoa, né? Se ela fica falando mal dos outros, fala com ódio, com raiva das pessoas, né? Se ela não tem paz, daí você vai saber qual é o espírito que está operando na vida daquela pessoa, né? A nossa voz, gente, ela é espiritual. Ela é espiritual. A gente vê? Não, né? Por isso que ela tem poder, ela carrega poder. E você pode dar legalidade tanto para Deus agir ou para o mal agir na sua vida, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, tem muita gente liberando palavras aí no mundo espiritual. Ah, porque aquele prefeito, porque aquele presidente, aquilo ali você está liberando um monte de coisas ruins para a terra, né? Por isso que vai se tornando cada vez mais ruim. Por quê? Porque a pessoa, em vez de falar assim, não, vamos orar, vamos buscar o Senhor, liberar palavras de poder, fica liberando palavras de maldição, né? E olha só, gente, faça confissões da palavra. A confissão da palavra de Deus é poderosa, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, Romanos 10, 9. Olha isso, gente. Primeiro você deve o quê? Crer no coração, crer na alma, né? E depois confessar com a sua boca. Depois você vai o quê? Confessar. Então, primeiro você crê com o coração e depois você fala. Então, esse é o poder da confissão da palavra de Deus. Você crê. Por isso que fala, né? A boca só fala, né? O que o coração está cheio. Então, quando você bater o olho numa pessoa e ver o que ela fala, você sabe o que está dentro do coração dela. Então, olha, gente, isso é um tesouro, né? Para a gente saber, conhecer quem são as pessoas, com quem a gente está lidando. O Senhor Jesus já falou isso, né? Para a gente olhar os frutos daquela pessoa, para a gente entender melhor o que aquela pessoa faz. Olha só, se você notar, né, se você fala, ou notar uma pessoa, né, que só fala mal dos outros, fofoca, murmuração, é porque o coração daquela pessoa tá cheio de maldades, né, iniquidades. Então, a boca dela só vai falar isso, só vai falar mal, só vai falar, né, coisas que não tá de acordo com a palavra. Por isso devemos crer, tá, gente? Por isso nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Porque não é só palavras positivas que têm poder. A palavra de Deus tem poder. Quando eu passei por uma depressãozinha, né, que veio aí, muito tempo atrás, eu não aceitava, eu falava, não, eu não tô doente, eu não tenho isso, né? Eu não tenho isso. E eu falava direto aquilo. E não tive, né? E Deus me curou. Então agora se você só falar, fica confirmando o mal na sua vida, gente, misericórdia, vai ter o mal,
né? Então, por quê? Porque as palavras têm poder. Por isso devemos crer na palavra de Deus e confessá-la, né? Pois ela tem o poder de transformar a nossa vida, né? Ó, quer um exemplo? Cura. Vamos supor, você tá aí com enfermidade, você quer uma cura de Deus, né? Aí já falaram, você não tem jeito, né? Não tem jeito para você. Aí se você for olhar para isso, se você não for firmado na palavra, você vai chorar, vai entrar em desespero, vai aceitar isso na sua vida e vai ficar curtindo isso e viver para isso, né? Mas aí quando você olha para a fé, quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar o quê? Esperança. Porque existe um versículo maravilhoso que diz assim, porque ele levou, né? Ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Olha aí, ele tomou, né? Jesus, lá na cruz do Calvário, ele já levou, ele tomou as minhas dores e as minhas enfermidades. Então eu vou fazer o quê? Eu vou concordar com o Senhor, com a palavra de Deus, né? Então eu não vou aceitar, e eu vou profetizar, eu vou confessar com a minha boca, né? Jesus já levou sobre, né, aquela cruz do Calvário todas as minhas dores e enfermidades. Não aceito, estou livre pelo poder do Espírito Santo. E você começa falando, né, para você mesmo, vai enchendo o seu coração de fé dessas palavras e depois você confessa essa palavra, né? Você vai confessar e o milagre vai acontecer na sua vida pelo poder da fé na palavra escrita de Deus, né? Então, por isso que é bom a gente confessar a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus na sua vida. Quer ser amigo de Deus? Quer ser amiga de Deus? Então, olha só, concorde com o que ele disse na sua palavra, né? Com o que ele fala, não o que o mundo fala, não o que as pessoas falam, estão falando aí, não. Você quer ser amigo? O que Deus fala? Cura, por exemplo. Se Deus falou, ele levou sobre si, né, minhas dores e enfermidades, então ele já levou. Pai, eu concordo com o que o Senhor disse na sua palavra, né? Não com o que as pessoas já falaram a meu respeito. Eu concordo com a palavra escrita e eu creio nela de todo o meu coração. Então, quando você confessa, você vai obter o quê? Perdão, misericórdia, graça, cura de Deus. Você vai obter o milagre de Deus na sua vida, né? Então há um grande poder, gente, na confissão da palavra de Deus. Por isso nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite e liberar as promessas de Deus, né? Todos os dias eu acordo pela manhã e eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida. Nenhum mal me sucederá. Então você já começa o quê? Profetizando a palavra de Deus. Você já começa o quê? Falando da palavra. Você já vai começando o dia, né? Proferindo a palavra de Deus. E isso vai ser maravilhoso na sua vida, né? Porque a palavra de Deus é espírito e vida, né? Olha só, sabendo desse detalhe, devemos tomar cuidado com o que falamos e confessamos, né? Olha só, lemos em Provérbios 6:2, dando a sua palavra, profetizando a sua palavra, você agora está preso nessa armadilha. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Olha aí, tá falando. Isto, se você profetizar, falar coisas ruins, você mesmo está amarrando a sua própria vida, né? Prendendo o seu futuro. Ah, eu nasci para sofrer, não nasci para ter cura, não nasci para ser feliz. Pronto, você já deu a sua palavra. Olha aqui, dando a sua palavra, você agora está preso nessas palavras, porque as palavras têm poder. Isso é um estudo, gente, muito lindo. Fica comigo para vocês aprenderem, né? A paz do Senhor, gente. Amém, pastor Marcelo. Olha só. Então, dando a sua palavra, você vai ficar preso por elas. Tanto você vai conquistar vitória na sua vida, como você vai conquistar coisas ruins
né? Você vai colher os frutos dessa palavra. A minha mãe falava assim, ó, minha mãe não tinha nada, não tinha café, não tinha nada. Ela falava, eu já vejo o meu café, eu já vejo isso. Tudo que ela falava pelo poder da fé, ela conquistou tudo, né? Então, se ela falasse, não dá certo, não ia colher nada, né? Não ia colher. Então, olha só, isto, se você profetiza e fala só coisas ruins, então você, dando a sua palavra, você agora está preso nas suas palavras. Olha o que o Espírito Santo me mandou vir aqui falar para vocês. Isso aqui é libertador, né? Você mesmo está amarrando a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família. Em vez de você chegar a abençoar, falar, não, eu abençoo o meu filho. A vida dele não vai ser igual o povo está falando. Ele vai ser próspero, ele vai vencer, né? Isso você está profetizando. A minha vida não vai ser assim. Meu futuro vai ser brilhante em Deus, porque Deus está escrevendo a minha história. Então, você está tanto liberando uma palavra de poder e chamando à existência um futuro para você, como você pode também falar, não, eu nasci para sofrer, não nasci para ser feliz, eu nasci para ser doente, para isso, para aquilo. Aí o que você vai fazer? Dando a sua palavra, falando a sua palavra, profetizando a sua palavra, você agora vai ficar preso nela. Tá lá em Provérbios 6:2, né? Isso que nós acabamos de ler. Você vai estar retendo o seu futuro, porque a gente chama a existência pela palavra. Se você não profetiza coisa boa na sua vida, não profetiza coisa boa na vida da sua família, não vai acontecer, gente, né? Então, olha só, por exemplo, uma mãe que fala assim, esse menino não vai dar em nada, esse menino, ó, acabou. Aí sabe o que acontece? O menino cresce e não dá em nada. Aí vai lá mexer com droga, vai entrar com turminha, vai colher aquilo que ela falou. E aí ela vai prender a vida daquele menino. É igual uma pessoa fala, eu não perdoo, eu não quero perdoar. Então o que ela fica? Ela fica presa naquelas palavras, ela fica presa. Tanto ela prende ela, como ela prende o outro. O outro até não. Se o outro liberar o perdão, não sabe nem o que está acontecendo, mas a pessoa está presa, né? Então, olha só, lemos em Mateus 12, 36 e 37 o seguinte, mas eu lhes digo, no dia do juízo vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. Gente, misericórdia, isso é Jesus falando. No dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa, né? Então, a gente tem que prestar atenção, não ficar falando à toa, né? Se não tiver nada útil para falar, fica calado, retenha, né? A palavra. Olha só, as suas palavras agora refletem o seu destino, o seu futuro, né? As suas palavras agora refletem o seu destino, o seu futuro. Depois, olha só, depois elas vão refletir o que você está plantando agora em palavras, o que você está semeando agora em palavras, né? O que você está plantando agora, a gente tem que aprender a plantar canteiros, gente, lançar sementes pela palavra, pela fé da palavra. Você vai plantando, semeando as sementes da palavra e depois você vai colher. Agora, se você tem que plantar canteiros, semear o canteiro do casamento, palavras, vai semeando palavras sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, né? Sobre a sua vida espiritual, sobre você, né? Então, isso você vai o quê? Vai te dar o quê? Vai refletir o seu destino. As suas palavras agora, o que você fala agora vai refletir depois. Depois você vai conquistar bênçãos, né? Vitórias. Por elas, pelas suas palavras, vocês serão justificados ou condenados. Olha isso, pelo que você fala. Você vai ser justificado ou você vai ser condenado. É muito sério isso, gente. É muito sério. Muito sério. Por isso, quando não tiver uma palavra útil para falar, é melhor ficar em silêncio, né? E orar, né? Deixar tudo nos cuidados do Senhor,
né? Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala, com o que você semeia, porque você vai colher. Ó, observe a sua comunicação, tá? Observe o que você fala. Se você quiser gravar no seu celular, grava o dia inteiro, não tem problema. Se o seu celular pode, fica observando o que você fala muito durante o dia. Se você só reclama, se você só murmura, se você fala mal dos outros, ou se você só fala paz, alegria, né? Bênção. Por quê? Observe a sua comunicação hoje. O que você fala hoje, pois elas refletem o seu futuro e o seu destino, né? Então, pelas suas palavras você será justificado ou condenado. E você vai saber também qual é o espírito que opera na sua vida, por meio das suas palavras, por meio daquilo que você fala. Você vai saber qual é o espírito que atua na sua vida ou na vida daquela pessoa que está perto de você. Por meio das palavras. Por exemplo, tem gente que só fala, negativo, só negativo. Então, tem um espírito agindo na vida daquela pessoa ali, né? Então, olha só. Então, é hora de plantar sementes por meio da palavra positiva e confissão da palavra de Deus para colhermos um futuro brilhante, diferente, né? Se não fizer assim, a gente poderá amarrar, prender, né, a nossa vida numa vida vazia, fria e mesquinha, sem a graça do Espírito Santo. Então, nós devemos prestar atenção sobre isso. Há poder em nossas palavras, né? Agora é hora de levantar e honrar a Deus, sendo amigos de Deus, confessar a sua palavra para conquistarmos um futuro brilhante em Jesus, né? Porque há poder em nossas palavras. Olha só o que Marcos 16, 20 fala. E os discípulos foram por toda parte pregando. Gente, eu estou terminando, esse é o último versículo. Olha só, quero chamar a atenção de vocês para esse versículo. Voltando, olha só. E os discípulos foram por toda parte pregando. E o Senhor estava com eles. E confirmava o que eles diziam, o que eles falavam, né? Por meio de milagres que seguiam a sua mensagem. Olha só, então, os discípulos foram pregar, eles estavam fazendo a vontade de Deus, por isso que o poder de Deus estava sobre eles, porque eles estavam obedecendo à vontade de Deus, né? Então, e o Senhor estava com eles porque eles estavam sendo obedientes à palavra de Deus. E aí, o que acontecia? Tudo que eles falavam a palavra de Deus, a palavra do Senhor, eles estavam anunciando a mensagem, né? E o Espírito Santo, o Senhor, vinha confirmando a palavra com sinais e prodígios e maravilhas. Por que hoje a gente não vê nas igrejas tanto poder? Por que a gente não vê hoje Deus confirmando as palavras das pessoas? Por quê? Eu tive pensando nisso, porque lá na igreja, ou em algum outro lugar, ou aqui na internet, né, se mostram crentes demais, né? São os bons, mas quando tá lá dentro de casa, nem sabe. Às vezes xinga os filhos, a mulher. Como é que Deus vai confirmar a palavra de um homem assim, de uma mulher assim, gente? Não tem como, né? Deus confirmar, de duas fontes não pode jorrar duas águas. Ou você é doce ou você é amarga. Ou em você habita o Espírito Santo ou outro espírito, né? Então, o que acontece? Para Deus confirmar as palavras, as suas palavras, Deus tem que estar na sua vida, você tem que estar cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, né? Para Ele confirmar o que você fala, para Ele confirmar com sinais e prodígios. Agora, imagine uma pessoa que fala só fofoca, pode ser crente, pode ser quem for.
Pode ser qualquer pessoa. Ah, pode ser isso, mas fica lá fofocando, falando tudo que Deus fala para não fazer. Deus fala para você amar os seus inimigos, você odeia seus inimigos. Deus fala para você amar o seu próximo, você não ama o seu próximo. Deus fala para você amar ele acima de todas as coisas, você não ama ele acima de todas as coisas. Deus fala para você confessar a palavra dele, você não confessa. Digamos assim, Deus fala para você fazer algo, né, que está de acordo, em conformidade com a palavra de Deus, né, liberar espírito de vida e fé, né, e você não faz o que Deus, então você não está sendo amigo de Deus. Como que Deus vai confirmar a sua palavra, né? Então, há poder em nossas palavras. A nossa voz, ela é espiritual e ela tem um poder muito grande quando pronunciada com fé e força. E se você confessar a palavra de Deus, aí ela se torna mais poderosa. O que eu falo para você hoje, né, um direcionamento para você, você que está passando por alguma dificuldade, antes de qualquer coisa, você vai falar primeiro, o que Deus me diz a respeito disso em sua palavra? Primeiro eu vou consultar Deus, primeiro eu vou ver algum versículo, alguma coisa sobre isso. E eu vou crer no que Deus está dizendo. E aí você vai ver como Deus vai confirmar aquele versículo na sua vida e você vai atrair o milagre de Deus para você. Amém? Então, agora é a hora de começarmos a semear palavras de poder, palavras de fé, a palavra de Deus para a gente colher, né, os benefícios dessa palavra. Amém? Há poder em nossas palavras. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E se esse vídeo falou com você, compartilha ele nos grupos, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.